põe os filhos na presença de Deus. É muito difícil. Às vezes, por causa de um trocadinho, você bota seu filho para vender alguma coisa e ali no meio da rua, ele vendendo para te ajudar, ele acaba se corrompendo. Isso é uma porta larga que você está empurrando. E eu sempre disse para o Senhor, eu não tive filho para glorificar o diabo. E muito menos para perder meus filhos para o inferno. A minha luta com Deus, ela sempre foi essa. Porque mãe de joelhos, filho de pé. Eu aprendi isso. Então, irmão, nós temos que aprender uma coisa: lutar de unhas e dentes para que o mundo não ganhe nossos filhos. E se nós fizermos isso, nós estaremos agradando a Deus. Então, aqui diz assim: a porta estreita é porque percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus não parava. Ele não veio aqui para começar o ministério dele e ficar debaixo de uma árvore descansando. Ele estava trabalhando para o reino, para aquilo que o Pai o mandou. E diz assim: e disse-lhe um Senhor, Senhor, são poucos que se salvam. E ele respondeu: porfiai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levanta e cerra a porta, e começarem a estar de fora e bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: temos comido, temos bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E eu vou responder, e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vem, de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. E haverá choro e ranger de dentes quando vide Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão na mesa do reino de Deus. Está vendo? E os que derradeiros que serão os primeiros, e os primeiros que serão derradeiros. Irmã, que coisa tremenda, né? Foi uma lição que ele deu ali. Porque quando eles chegavam sempre para fazer perguntas a Jesus, eles achavam que Jesus ia se enrolar com as perguntas que eles estavam perguntando. Porque eles faziam justamente para querer confundir. Mas o Senhor sabia de todas as coisas. Antes que alguém perguntasse, como diz o Salmo 139, antes que haja uma palavra na minha boca, no meu pensamento, o Senhor já sabe. Eu olho para a irmã Cláudia e fico pensando. Mas antes de eu pensar, o Senhor já sabe o que eu estou pensando de você, Cláudia. Você entendeu? O Senhor, Ele sonda a mente e os corações. Não tem como a gente se enganar no Senhor. E eu estava falando que quando eu tinha festa de aniversário, que era domingo que alguém me convidava para levar meus filhos, eu dizia: não vai, porque hoje é dia da casa do Senhor. Aí você diz assim: mas pastora, o que tem a criança no domingo para uma festa? Tem uma festa sim, mas pode ser até de filho de crente, mas ele tem um compromisso com a casa de Deus. E não diga para mim que seu filho vai ficar deprimido, vai ficar triste porque ele não vai a essa festa. Você vai lá, compra uma lata de leite e faz um monte de brigadeiro e dê para ele. É assim que eu fazia com meus filhos. Hoje não, hoje a gente tem compromisso. E eu aprendi a criar meus filhos dessa forma. Eu era chata? Era exigente? Era. Sabe por quê, irmão? Porque eu não fui criada na casa de Deus. Mas quando eu entrei para adorar meu Deus, eu não vim para brincar de que eu era crente ou deixava de ser crente. Não é normal uma pessoa deixar de ter uma virada de noite na casa de Deus para estar em casa tentando bolinho ou outro lugar qualquer, porque a palavra de Deus, lugar nenhum é melhor do que a casa do Senhor. E aqui nesse lugar onde nós estamos ligados com a igreja, pedindo a Deus a misericórdia para o ano inteiro. Como eu disse naquele dia que eu preguei aqui, domingo passado, o Senhor há de nos abençoar de janeiro até dezembro, mas é preciso que você viva uma vida de obediência a Deus. Não tente enganar Deus com seus princípios, porque você está quebrando o princípio, e quem quer
Senhor. Então nós, servos do Senhor, temos que nos preparar para entrar pela essa porta estreita, porque se nós não tivermos preparado, nós não vamos entrar. A porta do céu, irmão, não é essa largura toda que tem essa porta aqui, não. Ela é estreita. Me lembro que uma vez a minha mãe teve um sonho que ela estava caminhando numa linda campina, e ela morreu muitos anos depois desse sonho. E ela disse que conforme ela andava, os passos dela iam atrás do outro. A trilha só cabia o pezinho dela. Não era um caminho largo, era um caminho estreito. E hoje nós estamos vendo a igreja do Senhor vivendo o oba-oba que a igreja, que o mundo está oferecendo. Irmão, não tem como a gente viver servindo a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Porque nesse dia em que nós entrarmos lá na presença de Deus, como diz aqui a palavra, nós iremos ver Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, e todos os homens de Deus que passaram por essa terra. E o que o Senhor vai falar conosco? Tu vai dizer, eu comi, eu bebi, eu fiz na tua presença. Ele vai dizer, apartai de mim, que eu não vos conheço. E diz que haverá choro e ranger de dente. Irmão, sabe o que é isso? Igreja despreparada. Essa semana eu estava vendo alguma coisa no YouTube, igual hoje, cheguei em casa e sentei na poltrona, não demorou muito, eu estava com o celular na mão, daqui a pouco eu peguei no sono, só escutei quando o Val falou assim, a senhora sabe onde está aquele negócio que o pastor faz a necessidade dele? Eu falei, não. Eu abri os olhos, o celular estava colado no meu rosto, porque, irmão, é sentar, pode contar que eu vou pegar no sono. O meu corpo está muito cansado, e Deus sabe disso. Às vezes eu estou orando, de repente já estou quase dormindo. Eu sinto que eu vou me entregando. É uma coisa que ainda estou muito cansada desse mês inteiro, mas eu sei que Deus tem olhado, tem contemplado, tem tido misericórdia de mim. Eu peço perdão a Deus e continuo marchando. E eu estou falando, Senhor, me ajuda, porque tem hora que as nossas forças parece que, igual diz cantar, nossas forças estão indo embora, mas Deus nos renova. Aleluia. Deus abençoa. Maravilha. Eu cheguei em casa, não é fácil. Você chegar em casa, esperar a enfermeira chegar, a enfermeira estava lá, leva ele para tomar banho, tira do banheiro, seca o banheiro, uma bagunça que fica, que só o Senhor sabe. Aí depois vai lá para dentro, leva a compressa, bota no prato, depois dá o remédio, depois prepara o café, tudo isso, irmã, é numa sequência que você não descansa. E quando você senta, você diz assim, acabou meu gás, acabou as minhas forças. Afinal de contas, eu não sou nem mais jovem, tenho 35 anos. Então, a gente está vendo que não é fácil, o Senhor reconhece que nós estamos cansados. E eu tenho pedido a Deus, Deus, me renova minhas forças, porque é necessário as nossas forças ser renovadas. Aleluia. É como eu estivesse no campo de batalha durante um mês inteiro. Quem já viveu isso no hospital sabe o que é. Não adianta dizer, pode ser o melhor hospital do mundo, não é. O melhor lugar do mundo é a nossa casa, aqui no mundo, e depois a nossa casa é morada no céu. Então, irmão, o que Jesus, essa pessoa chegou, ele estava passando, caminhando, ele estava pregando, evangelizando, curando. Ele tinha acabado de curar quem? Ele falou do grão de mostarda, ele curou uma mulher paralítica de 18 anos. O Senhor foi caminhando, foi fazendo a obra. Mas quando ele chega nesse lugar, ele quer falar para alguém, ele quer falar para uma multidão, ele quer falar para a futura igreja dele, que se prepare. Então essa semana eu estava vendo uma igreja, não sei, não me pergunte que igreja é, que eu não sei, eu nem procuro saber o nome, para mim não me contaminar. E o pastor botou fogo na Bíblia e estava pregando de um lado para o outro com fogo na Bíblia, dizendo que a palavra de Deus é fogo. Ó, meu Pai, repreende isso, porque isso não existe. Isso está fora do contexto. Meu Deus. É coisas assim, abomináveis que estão criando. E um monte de criancinha sentada, vendo aquela Bíblia pegando fogo. Aí você desce um pouquinho, uma mulher pregando e tocando fogo na Bíblia, com ela na mão, dizendo que a palavra de Deus é fogo. Irmã, você não sabe nem o que é fogo de Deus. O fogo de Deus, quando ele cai, não fica nem cinza no lugar. Esse povo não entende aquilo ali, um fogo na
Aquilo não é poder, não é nada. Meu Deus. Nós estamos vendo as pessoas vivendo dessa forma. E é isso que o pastor João Batista está preocupado. Que a igreja se mantenha numa posição, sabendo que existe uma porta estreita, e essa porta que nós vamos entrar, chega de meninice, chega de criancice, chega de fazer a vontade da carne. É isso que Deus não está querendo mais. O Senhor quer que nós nos consertemos para Ele nos levar para o céu. Mas como Ele vai levar uma igreja para o céu, se a igreja não se conserta com o Senhor? Nem no horário da casa de Deus o povo não se conserta. Aí você diz, pastor, isso tem que ser duro. Não tem que ser duro, porque se a gente quer ver vocês no céu, junto com Abraão, Isaac e Jacó, nós temos que falar dessa maneira e dizer que precisamos consertar nossa vida diante do Senhor, porque Jesus está nos esperando. Maravilha. Ele está esperando que a igreja tem que se conserte e não faça como as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, que quando ele vinha empanhar a noiva dele, 5 ficaram e 5 subiram, porque ele vai fechar a porta e o tempo da graça vai acabar. E quantos ficarão pedindo misericórdia, mas até a misericórdia será tirada dessa terra, porque está muito próximo, está ali na esquina a volta de Jesus. Jesus está voltando, e nós estamos percebendo o que está acontecendo. A gente está preocupado com casa, com carro, preocupado com a vida dos nossos filhos, que não querem nada com Deus. Deixa eles na mão de Deus, porque sabe, Deus cuida, irmão. Se Deus cuidou dos meus, entre na presença de Deus, clame a Ele, chore e implore, que você vai ver seu filho convertido. Aleluia. O seu marido voltando para a casa de Deus. Mas é necessário que você também mude. E às vezes você não recebe a bênção porque você não luta o suficiente para Deus te entregar nas tuas mãos o que Ele está querendo te entregar. E nessa noite eu estou falando, igreja, se prepare, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Se você passasse a metade do que o pastor João Batista passa, será que você estaria glorificando ao Senhor aqui no meio da igreja hoje? Não, irmão. Quem sabe poderia estar até blasfemando, porque eu não mereço viver isso. Jó foi provado, tiraram tudo que era dele, até a saúde de Jó foi tirada, mas aquele homem não blasfemou contra Deus. Aí você diz assim, essa mulher era louca. A mulher de Jó não era louca. A mulher de Jó estava sofrendo. Ela talvez não tivesse o mesmo grau, mesma espiritualidade do marido, mas aquela mulher estava sofrendo. E Deus tanto sabia que aquela mulher estava sofrendo, que o Senhor não cobrou nada dela. Que se ela tivesse pecado diante de Deus, o Senhor talvez tivesse cobrado dela. E é isso que está faltando na nossa vida. É um conserto, apenas um conserto. Você já viu quando uma bica está entornando água, que tem que haver alguém para consertar? Você está vendo quando a gente está com uma eletricidade ruim, que está roubando energia, tem que se consertar. É a mesma coisa na nossa vida. A nossa vida precisa ser consertada. Maravilha. Nossa vida, irmão, a cada dia que a gente entra nesse lugar, eu digo para vocês, tem um anjo com pluma ali, mentindo você de cima para baixo, na posição que você chega dentro desse lugar para adorar a Deus. Aleluia. Como você chega nesse lugar, meu não Deus, importa a dor que a gente passa, irmão, Deus continua sendo Deus na nossa vida. Aleluia. Muita gente fala, pastora, a senhora não sente? Sinto, vai fazer 3 anos, sinto como se fosse ontem, mas isso não vai me fazer parar, porque eu sei onde ela está, porque eu sei que ela está na glória, que ela já viu Isaac, Abraão, Jacó. Falta eu ver, falta você ver, porque Jesus vai buscar a sua igreja. Meu Deus. E é necessário, igreja, que a gente tome posição. Pastor João Batista, uma mensagem que traga ao povo a se consertar diante de Deus, não se preocupando com o amanhã pertence ao Senhor. Teus projetos só vão se realizar se Deus assinar embaixo. Se Ele não assinar, você não realiza. Verdade. Contos faz tanto plano, como eu disse para Ana Maria, antes do pastor cair, ela disse, pastor, eu tive um sonho, eu estava querendo saber da vida dela, que ela tinha operado como ela estava, e ela disse, eu tive um sonho com o pastor. Falei, conte o
caminhando, não é isso, Ana Maria? E de repente ele caía, ou quase caía, e ela segurava ele por trás. Só que no sonho ela segurava, mas não segurou no real. Não houve ninguém que segurasse, ele caiu literalmente. Então aquilo foi um aviso. Nós oramos, pedimos a Deus para cortar o laço maior. Poderia ser na cabeça, poderia ter morrido, poderia um monte de coisa, mas foi avisado, foi. E aí o que aconteceu? Ela, quando falou isso para mim, eu fiquei pensando, aí eu dizia assim no sonho para ele: puxa, Batista, agora que acontece com você, aí eu estava projetando viajar, olha só, para os Estados Unidos. Meu Deus. Aí eu falei assim, não. Maravilha, hein? Não, mas ele nem pode viajar de avião. Entendeu? Esse sonho, né? Porque eu falava uma coisa. Não, eu tinha 2 lugares para me ir. Para me viajar assim. Para me passar. Agora em janeiro, pastor. Por isso que eu estou dizendo, plano você faz, mas a resposta vem do Senhor. E sabe onde passei? O final de dezembro, não, no começo de dezembro, até o começo de janeiro, eu passei dentro de um hospital, junto com meu genro, era ele, era eu, era meu irmão, algumas irmãs aqui que foram nos render, quando a irmã Maria, acho que 3 vezes, né? Algumas pessoas que estavam ali, mas você viu o pastor murmurando, reclamando? Não, sabe por quê? Ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele sempre fala, Deus sabe o que está fazendo. Se eu estou passando, porque Deus vai me dar graça. Irmão, de maneira nenhuma, nunca vi, nesses 46 anos de casada, o pastor murmurar, reclamar ou blasfemar de alguém tendo perseguido, dele está triste, está aborrecido, porque Deus não faz nada. Não, ele não fala nada, ele se mantém calado, ele vai orar e depois o resultado chega, porque quando a gente confia no Senhor, irmão, é Deus que dá a resposta para nós. Eu aprendi uma coisa, a vida não é justa, eu falei semana passada, mas o Senhor é justo. Aí te fala, mas Deus, por que eu estou passando isso de novo? E daí, passei, terminei minha tarefa lá, estou cuidando do meu marido. E quando ele ficar bom, a gente vai passear, para a glória de Deus, se tiver a palavra do Senhor. Dá para entender, igreja? É a gente viver uma vida com Deus, sabendo que o que vier amanhã, vem o que vier, Deus vai nos dar vitória. Aleluia. Porque Ele é Deus. Então a única coisa que eu peço nessa noite, igreja amada do Senhor, vamos tomar posição de servo e serva do Senhor. Crianças, aprendam a amar esse Deus que você está sendo ensinado. Não deixe que o mundo corrompa vocês com os costumes dele. Não entre pelas portas largas, porque as portas largas, ela nos leva para a perdição, para o inferno. É a palavra correta. É para o inferno que a porta larga leva. Quantos estão se desviando? Quando chega a 11, 12, 13 anos, se não voltar, irmão, não tem como dizer que você vai entrar pela porta estreita, porque Jesus disse que é a porta estreita, essa nos leva à salvação. Meu Deus. E quando nós passarmos pela essa porta, nós vamos ver todos aqueles que já estão lá no céu, onde foi preparado casa para todos nós. Não é uma casinha não. Eis que voltarei e levarei para mim, porque eu preparei o quê? Lugar. Moradas, muitas moradas. Então, irmão, não vamos ficar perdidos lá não. Nós vamos morar com o Senhor. Nós vamos viver a glória do Senhor. Nós vamos dar uma praça apertada em Jesus. Aleluia. É isso que nós vamos fazer. Mas é preciso, igreja, você viver uma vida com Deus. É isso que o pastor João Batista quer. Ele disse, tem alguma coisa que eu tenho que fazer ainda, é despertar a minha igreja para o encontro com Jesus. É só isso que ele quer. Ele não está pedindo ouro, não está pedindo prata, não está pedindo carro, nada disso ele está pedindo. Ele está pedindo que a igreja do Senhor se conserve, porque desde 2018 o Senhor arrebatou ele, já em coma, e mostrou para ele como a igreja dele estava fora do nível, fora do prumo. E o Senhor falou, é necessário que a igreja do Senhor tome posição diante de Deus, para que Jesus volte e leve a sua igreja. E hoje é uma noite de ceia, uma noite que vamos sentar na mesa
Senhor, que vamos participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, mas é preciso que a gente esteja nessa possessão de adoradores, de fazendo a vontade do Senhor e não brincando de crente. Crente não brinca de ser crente. Eu costumo dizer, e sempre falei isso das minhas crianças, que filho de crente não é crente. Filho de gato é gatinho, sabe, criança? Filho de cachorro é cachorrinho e filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crente. Tem que se converter, tem que aceitar Jesus, porque as minhas asas, meus braços não vão levar meus filhos para o céu. Mas cada um vai ter que tomar posição daquilo que quer fazer para chegar até Jesus. E Jesus venha amar vocês, que Jesus venha falar no coração de vocês, que Jesus venha dar sonhos de revelação, que Jesus venha dizer o quanto Ele ama a Igreja Batista Central de Abelha Azul e cada ovelhinha que a Ele pertence. Por cada um de vocês Ele chama a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Cada um de vocês são ovelhas do Senhor. O pastor só está aqui ajeitando, mas o pastor das ovelhas está lá em cima, é Jesus Cristo. E Ele nos ama de tal maneira que Ele não quer perder nenhuma ovelhinha. E se por acaso algum fugir do aprisco, Ele vai lá buscar. Agora não me pergunte como. Ele pode te buscar com amor, mas Ele também pode te pegar pelo anzol, tá bom? Então nessa noite, igreja amada, aprenda uma coisa: a porta estreita é essa que conduz à salvação. Agora a porta larga, ela nos leva à perdição. Então vamos ficar firmes nesse propósito, servimos ao Senhor, de não estreitarmos a porta que nós estamos entrando, que essa porta não nos leva a lugar nenhum. A gente tem visto coisa tão abominável que a gente pergunta: será que as crianças de hoje estão vivendo isso? Tá, irmão, eu posso dizer que a gente não vive no lugar que eles estão vivendo, mas o que a gente vê, a gente sabe que as crianças, elas nem sabem que Deus existe. Essas crianças do mundo nem sabem que Deus existe. Se você for falar uma coisa de Deus, eles não estão interessados. Muito pelo contrário, estão interessados no mundinho dele e aquilo que os pais criam. Mas é imperdoável que o crente não ensina seus filhos, as avós não ensinam seus filhos, aos seus netos, como proceder criando. Cobre do pai, cobre da mãe. Os nossos netos têm que adorar a nossa primeira, segunda, terceira e quarta geração. Tem que adorar o Senhor. Amém, igreja? Amém. Aí o Colentinho criou os filhos dele, aí a Keila criou dela, a Fernanda criou dela, e até chegar a quarta geração. Maravilha. São filhos abençoados, porque assim o Senhor diz. Amém. Então, se a gente quer que nossos netos vão para o céu, cobre dos seus filhos o que eles não estão fazendo. Pai e mãe, continue buscando a Deus, disciplinando os seus filhos com a palavra. Eu não estou mandando bater em criança, não. Eu não vivia batendo nos meus filhos. Eu só me lembro que eu dei umas bombadas na Cris, porque ela estava subindo em cima de mim na hora que eu estava orando. Mas ela tinha 5 anos e ela não esqueceu disso. Que coisa boa, né? Falei para ela: quando eu estiver orando, não suba em cima de mim. Eu estou falando com todo poderoso, não estou falando com o prefeito, governador, com ninguém. Aprenda a respeitar o meu momento com Deus. E nunca mais ela subiu em cima de mim e fazia de cavalo. E aí até hoje ela lembra. Até hoje ela lembra disso. Então, irmão, é assim que a gente ensina. Aí eu falei para ela: só estou te avisando. Dei 3 lambadas nela e falei: nunca mais você subir em cima de mim quando eu estiver orando e falando com Deus. E maravilha. Aleluia. Porque criança, irmão, eles são, sabe, se você der corda, eles vão embora e eles envergonham a gente. Porque a Bíblia diz que se nós não soubermos educar nossos filhos, eles vão nos envergonhar sim. Então nós temos que ter essa mão forte, amar o máximo que a gente puder, mas não deixar nunca te cobrar. Amém, igreja? Amém. Essa é a minha palavra. Pastor Edmilson, vamos ministrar a ceia que está na hora.